É um prazer tê-lo aqui conosco. Doutor Rinaldo, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, Excelência. Me permita me cumprimentá-la, doutora Vânia Vital. Senhora, um bom dia, uma boa semana. Começou ontem, mas tenha uma excelente semana na paz de Jesus Cristo. Eu cumprimento nosso desembargador relator, doutor Leonan. É sempre um privilégio fazer uma defesa onde Vossa Excelência é o nosso relator. Uma honra, um privilégio. Cumprimento o professor, o desembargador, nosso decano, doutor Rômulo. É uma honra também, doutor Rômulo. Sempre está aqui. Doutora Joana, é um privilégio também sustentar, sendo esse momento muito importante para Vossa Excelência. Deus abençoe a senhora, dê aquilo que para a gente é muito importante, mais em dobro ainda, que é a nossa saúde. Uma honra. Eu cumprimento também o pessoal de apoio, os serventuários, que sempre dão aquele suporte para a gente, super necessário, para que nós possamos chegar aqui e fazer a respectiva defesa. Acordam bem cedo, eu acho que são os primeiros que acordam, e é sempre relevante, é muito importante vê-los aqui. Doutora Jo, doutora Tânia, o oficial de justiça, doutor Heleno, sintam-se cumprimentados. Todos os outros aqui na bancada também, sintam-se cumprimentados. O pessoal no formato virtual, os advogados, meus colegas, os amigos, no formato virtual, todos, muito bom dia, no formato aqui presencial. Tem alunos aqui da UNAMA, é a primeira vez que ele presencia, né? Mais do que contar para a hora complementar, é relevante para eles, porque daqui sairão os novos operadores de direito. Sejam muito bem-vindos nessa missão que é tão relevante para a gente aqui. Doutora Ilsana, minha assessora, braço direito há mais de 10 anos. Todos vocês sintam-se cumprimentados. Doutor Leonan, perdão, ainda tem as famílias que estão assistindo na casa, né? Já que é transmitido. Então, todas as famílias, elas ficam ligadas nas nossas defesas. Deus esteja com vocês. Doutor Leonan, Excelência, o caso do Matheus Ronan, eu estou aqui, eu queria começar de forma diferente essa defesa, a sustentação oral. Eu estou aqui vendo o atestado de pena, ele pegou uma sentença de 23 anos, já está cumprindo 7 anos e meio praticamente a sentença, a respectiva sentença, está no cárcere, está lá aqui no presídio de Marituba. Ok. A Defensoria Pública, ela fez a primeira parte, a primeira apelação. Mas a família contratou nosso escritório e com muita humildade a gente percebeu alguns óbices. E nós fizemos, doutor Leonan e doutor Rômulo, fizemos no ID 6721373, 6721375, fizemos, está nos autos. Antes do parecer ministerial, nós fizemos um adendo, né, uma emenda na apelação criminal do Matheus Ronan, para somar-se ao que foi feito pela digna defensora pública. Evidentemente que, na primeira parte da apelação, na primeira apelação feita pela Defensoria Pública, Excelências, foi colocado aqui uma tese de negativa de autoria. Eu vou sustentar outra tese. Aliás, outras teses, doutor Leonan. O senhor, que é o desembargador, muito atento, muito mais atento do que esse humilde professor, humilde advogado, deve ter percebido isso, deve ter percebido essa emenda. E a tese da Defensoria Pública é a negativa de autoria. É a negativa de que o fato concreto aconteceu. Eu não vou sustentar isso aqui. Não vou. Porque assim que entramos no caso, o nosso cliente, o Matheus Ronan, chamou-me e falou: doutor Rinaldo, eu quero confessar. E confessou. Está dos autos aí, no ID mencionado aqui, na emenda da apelação criminal, ainda que seja uma confissão extemporânea, ainda que seja uma confissão não naquela parte efetiva da audiência de instrução criminal, ainda assim vale para todos os efeitos da confissão. Então nós temos aqui a confissão do Matheus Ronan. Ou seja, doutor Leonan, eu estou trabalhando aqui, na verdade, mais a parte dosimétrica, porque logo já a partir do meado de 2026, o Matheus Ronan vai progredir de um regime mais severo, mais perverso, do fechado para o regime semiaberto. Então,
eu sustento aqui a dosimetria, a retificação da dosimetria da pena. Na primeira fase, o digno juízo, na primeira fase do artigo 59 do Código Penal, cravou na fase 1, doutor Leonan, 23 anos de cadeia. Na segunda fase, doutora Joana, na segunda fase, que trabalha atenuantes e agravantes, o digno juízo nada falou. Na terceira fase, aumentos e diminuição da pena, nada foi dito. Ou seja, primeira fase, 23 anos. Mas, doutor Leonan, digno desembargador relator, eu queria me ater à segunda fase, que trata das atenuantes ou dos agravantes. E aqui, eu já falei da confissão escrita no punho pelo Matheus Ronan, mas tem uma outra parte que tanto a digna defensora não percebeu, é muito trabalho, é normal isso, e como o juiz sentenciante, o brilhante magistrado também não percebeu, que foi a data da ocorrência do fato. Aí eu peço venha, porque o que está em jogo é a vida desse rapaz. E às vezes a gente deixa passar batido uma questão que para muita gente pode ser uma questão pequena, mas a questão dosimétrica para mim não é uma questão pequena. Pelo contrário, é uma questão grande. Um dia na prisão, um dia no cárcere, conta demais. Equivale a uma eternidade para quem está solto. Então, doutor Leonan, o fato que levou o Matheus Ronan a ter essa pena elástica aconteceu dia 18 de junho de 2017. E eu passei para Vossas Excelências, a doutora Vânia recebeu, doutor Rômulo recebeu, e Vossa Excelência com certeza percebeu isso nos autos. Tem aqui a calculadora de prescrição da pretensão punitiva do Conselho Nacional de Justiça, Excelência. CNJ. Na data do fato, o Matheus Ronan tinha 18 anos. 18 anos. Não é um fato qualquer. Porque na dosimetria, se trabalhado fosse, com certeza a pena do rapaz, do Matheus Ronan, que está comendo pão que o diabo amassou, e guardada as devidas proporções, até que coma, mas é preciso entendermos, errou tem que pagar, à medida da sua culpabilidade, artigo 29 do Código Penal, parágrafo 1º, mas é fundamental que pague dentro de uma conjuntura de um Estado democrático de direito. Então nós temos aqui, doutor Leonan, data do fato, 18 de junho de 2017, não foi cálculo do professor, não foi cálculo meu, excelências, foi cálculo do CNJ, calculadora de prescrição da pretensão punitiva. Calculadora do CNJ. Ele tinha 18 anos. Ou seja, o próprio CNJ crava aqui, menor de 21 anos. E essa situação tão relevante para quem está encarcerado, não foi levada em consideração pelo brilhante magistrado. Pode passar batido, nós erramos. Mas é por isso que estamos aqui. Aqui não é uma casa de correção, longe disso. É a casa da justiça. Segundo grau, casa de justiça. É aqui que a gente repara, se preciso for, alguns erros cometidos pelos bravos juízes do primeiro grau. Mas há um erro explícito aqui que precisa ser corrigido. Ou seja, ainda que a confissão do rapaz extemporânea não sirva para nada, doutor Leonan, nosso desembargador, querido desembargador, ainda que não sirva para nada, mas que sirva a menção efetiva do CNJ, menor de 21 anos, ou seja, a pena jamais deveria ser 23 anos. Jamais deveria ser 23 anos. Longe de ser 23 anos. Tem que ser menor. Menor.
a gente implora essa retificação, doutora Vânia. A gente implora essa retificação, doutor Rômulo. A gente implora essa retificação, desembargador relator, para que esse rapaz cumpra o que tem que cumprir. Não vou defender a tese negativa de autoria, mas na exatidão das retificações que a nossa tão brava justiça paraense, por este tribunal, egrégio Tribunal de Justiça, consegue retificar. Então, doutora Vânia, nosso pedido é um só. Não desprezando o que foi feito pela digna defensora pública, longe disso. Mas retificação na dosimetria da pena, principalmente, excelências, na segunda fase da pena, onde nós temos uma confissão, que acredito, eu, advogado, que possa valer aqui, porque não finalizou o processo, não transitou em julgado, mas muito mais do que a confissão, que valha esse ponto que é tão relevante para o Mateus Jonan, para que ele encontre logo o semiaberto dele e possa estar com o pai dele que está assistindo agora essa humilde defesa desse humilde advogado. São os termos, excelência. Retificação de dosimetria. Obrigada, doutor Rinaldo. Retorno a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhora presidente. Parabéns para o doutor Rinaldo. Sempre um grande advogado. Eu acho o doutor Rinaldo, além de muito preparado, os advogados bem polidos, uma pessoa educadíssima. E eu realmente sou fã do doutor Rinaldo. Eu dei bom dia para a doutora Joana, que ela não estava nos ouvindo. A doutora Joana, uma das brilhantes promotoras, agora procuradora de justiça, que eu aprendi muito com ela quando era advogada e continuo aprendendo até agora. Muito bem. Nós temos aqui, estou conhecendo das resignações, o pedido deles todos, eu vou enfrentar, porque foi pedido, absolvição por alegação de ausência de lastro probatório, apta a sustentar uma condenação e negativa de autoria, pleito subsidiário de Paulo Carlos de Oliveira Machado, e desclassificação da conduta para o crime de receptação. O nobre advogado acabou de falar da tribuna, ele não vai manter a negativa de autoria, porque realmente